E arroba, gente, aqui é a Nath do canal Nath TV aqui. Bem-vindo se é a primeira vez que você tá no canal, ou se você já é inscrito e já assiste os vídeos aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo falando sobre dicas de estudo de japonês para iniciante. Então, se você tá aprendendo japonês agora, do zero, tá começando agora, eu vou dar algumas dicas de estudo do que você pode aprender, formas de que você pode aprender. Eu já tenho no canal um outro vídeo falando sobre dicas de estudo, que era antigo, que eu tenho algumas dicas, só que eu vou colocar algumas dicas a mais aqui, outras diferentes. E algumas técnicas também que me ajudaram bastante, que talvez pode funcionar para você que está estudando japonês, Nihongo, né? O mais importante de todos, que é comece pelo começo, que quer dizer, comece pela alfabetização. Assim como você aprende português, quando você está aprendendo português, você começa pela alfabetização, que é pelo alfabeto. No caso, no japonês a gente tem três: o hiragana, o katakana e o kanji. Comece, gente, pelo hiragana. Não vai tentar começar pelo kanji, porque o kanji por exemplo, vou colocar aqui pra vocês verem como que é. Acaba querendo aprender o kanji, e o kanji já é mais difícil de aprender, e tem muitos kanjis. Então, se você tá começando, começa pelo hiragana, porque se você não souber o hiragana, você não consegue ler os kanjis. Então, por isso que é importante você começar pelo hiragana, que tem o romanji, que seria, né, a forma de a gente escrever em alfabeto para conseguir ler o hiragana. O katakana, que é muito usado para palavras em inglês ou para até escrever nome. Normalmente, quando você tem um nome estrangeiro, é escrito em katakana. E tem também o kanji, né, que são várias formas que você junta assim, ou um kanji só pode significar uma palavra, no caso, né? Então, tem essas três formas. Começa pelo hiragana, decora o alfabeto inteiro do hiragana. Eu vou colocar aqui pra vocês o alfabeto do hiragana, pra vocês darem uma olhada. Primeiro, decore tudo. Você tem que lembrar eles de ponta a ponta. Depois que você decorou toda a tabela, né, do alfabeto do hiragana, né, o A, I, U, E, O, Kakiku, Keko e vários assim que tem. Depois que você decorar tudo, aí sim você pode ir pro katakana. Só que mesmo no hiragana, quando você vai aprender palavras básicas, começa com hiragana. E depois vai pro katakana, né? Também decora o alfabeto inteiro em katakana. Aprende a forma certa de escrever também, que isso é muito importante. E depois você vai pro kanji. Outra dica também é: comece pelo básico das frases. Não pega frases aleatórias. Às vezes as pessoas querem tentar traduzir ou começam a estudar e começam a pegar frases aleatórias, tipo de contextos diferentes, para poder traduzir e tentar estudar dessa forma. Pode funcionar quando você já está estudando há um bom tempo japonês e já sabe um pouquinho. Agora, se você está no começo, eu indico, em vez de você pegar frases aleatórias, palavras aleatórias, pega frases cotidianas básicas, como bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai, com licença, obrigada. Então, usa palavras básicas do cotidiano, comece por aí, antes de querer aprender, sei lá, a falar aposentadoria, observação, tipo, sei lá, umas palavras assim um pouco mais complexas, mais complicadas. Coloca ali no bom dia mesmo, no boa tarde, coisas que você quem aprende japonês fala nessas palavras, né, no cotidiano, no seu dia a dia. Então é bom você aprender pelas palavras básicas se você tá no começo. Pegar palavras que se usa bastante, né? Isso é muito importante, porque daí você já tem essas palavras como base, e frases também. Se você, não só palavras, mas se você vai falar uma frase, tipo, começa como: ah, meu nome é Natália. Tipo, começa com frases assim que você se apresentaria, né? Digamos, estaria se apresentando pra alguém, falando, né? E tudo mais. Então, aprende isso também. Tenta aprender também gestos, pra quem assiste. Não anime, gente, não vai pelo anime, porque ele não é como a vida real. Então tenta assistir talvez séries ou filmes, ou até vídeos aqui, né, no YouTube, que mostra de japoneses, pra você ver o gesto que eles fazem e como eles falam, como eles se comportam e tudo mais, e tentar pegar esses gestos. Não pega por anime, porque às vezes você vai fazer um gesto que tem muito estrangeiro que vem pro Japão, que assiste anime e tudo mais, e vem pro Japão e tenta falar com o japonês na linguagem de anime, que não é a linguagem normal, e pra gente é muito estranha, tipo, muito, sabe, é tipo meio, ai,
sabe? É meio brega, é meio brega, assim. Então a gente não usa isso no nosso dia a dia. Os animes é bom pra entretenimento e tudo mais, se aprende uma coisinha ou outra e tudo mais, só que não é o ideal, assim, porque tem coisas que você aprende que você não vai falar, né? Tipo, sei lá, você assiste, por exemplo, né, não sei, Naruto, One Piece, vai falar umas palavras que a gente não fala, sabe? Então, assim, é bom você aprender algumas coisas no anime? Sim. Mas eu, como eu disse, eu ainda recomendo que vocês aprendem da forma que é mais, assim, mais, né, natural de falar, mais real, né? Que nem se você assiste séries ou filmes, você vê as pessoas falando da forma que realmente as pessoas falam, né? Então, essa tem a probabilidade de você aprender melhor. Acha formas de estudo que funciona pra você. Cada pessoa funciona de uma forma diferente. Tanto pra mim também funciona de uma forma diferente. Por exemplo, eu sou mais visual. Então, eu aprendo mais olhando as coisas. Tipo, olhando e... isso é isso. Por exemplo, tô olhando um batom, eu estou vendo ele, né, por imagem, estou vendo o batom, ou uma imagem, uma foto, um papel que tem um desenho, ou algo do tipo, ou o objeto que você estiver vendo, e aí eu falo, lip, que é, né, batom. E tenta pegar, sei lá, objetos, ou ver imagens, ou desenhos, coisas que você visualmente vê e você associa com aquela palavra em japonês, com aquilo em japonês. Então, pra mim, funciona mais visualmente. Agora, se você, por exemplo, é mais do auditivo, da audição, assiste bastante anime, filmes, youtubers também japoneses, e escuta eles falando pra você tentar repetir a entonação certa e também pra você escutar e ver se você consegue entender, né? Escutar. E no começo, coloca a legenda, né, tradução em português, e depois tira a tradução e tenta só escutando com o ouvido se você consegue escutar e entender o que a pessoa tá falando. Então isso é bom tanto para você treinar o ouvido, né, para você ver se você consegue entender, quanto para repetir na hora que você for falar, que é essa parte mais da parte de falar, você também treinar escutando, aí você fala, e também tem a opção de vocês se você conhece um japonês, ou se você conhece alguém que fala japonês, você pode pedir... Ai, tá passando acho que a ambulância agora aqui, tá fazendo barulho. Espera um pouquinho. Enfim, se vocês conhecem um japonês, ou um amigo que fala japonês, ou alguém do tipo assim, que possa conversar com vocês, é bom pra vocês praticarem. Porque se você tem uma outra pessoa que pode escutar você e falar, essa forma tá errada de falar, não, essa forma tá certa, e te ajudar na parte de entonação. Se você não tiver, aí você tenta fazer, né, por conta, escutar e falando. Mas é difícil quando uma pessoa aprende a falar errado, porque tem muita gente que acaba aprendendo japonês e às vezes aprende por conta ou escuta de uma outra pessoa que não fala da forma certa, no caso, e acaba aprendendo errado, e depois pra ajustar isso, pra, tipo assim, aprender a forma certa, nossa, dá um trabalho, leva um tempo. Então, tenta aprender a falar da forma certa. Por exemplo, tem pessoa que fala, tipo assim, Osaka. Não é Osaka, é Osaka. Tipo assim, tem formas diferentes de você falar algumas palavras, a entonação que você fala, sabe? Tipo, arigatou gozaimasu, ou tipo, onegai shimasu, tipo, sabe? Então tem uma certa forma de falar diferente que isso vocês também tem que treinar escutando e tentando falar. E também, se puder, verificar com alguém que saiba que pode treinar com você. Outra, aprenda números em japonês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem dois números de 1 a 10 que você pode falar de duas formas. Por exemplo, o número 4 você pode falar shi ou yon. O número 7 você pode falar shichi ou nana, né? Então tem essas duas formas de falar que vai estar certo. E quando você estiver aprendendo as formas numéricas, depois que você aprendeu, né, que nem 1 a 10, aí depois você vai acrescentando até 20, até 30, vai aumentando. E também aprende a escrever, quando você já, né, aprendeu o hiragana e o katakana e tá aprendendo kanji básico, aprende o número em kanji também, que se usa muito né, quando você escreve em algumas coisas. Então aprende também a escrever o kanji de números, né. Vou deixar aqui pra vocês terem, né, uma ideia de como que funciona, como que é pra vocês que estão estudando. Outra, também contar coisas, objetos, tipo,
tipo um copo, um animal, uma sacola, 2 sacolas. Então, cada coisa, objeto, ou pessoas, ou lugares, dependendo do que você for falar, você tem uma forma de contar diferente. Eu vou colocar uns exemplos aqui pra vocês verem. Então, cada forma de contar é diferente. Nossa, tá passando muita ambulância. Outra coisa também é escreva um diário, se você tem esse costume ou não, de escrever um diário em japonês, por exemplo, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu comi tal coisa, eu fui isso, fiz isso, meu dia foi assim, assim, tal. Então escreve como se fosse um diário em japonês pra você, tipo, aprender as coisas do cotidiano que você vai falando, como se você tivesse conversando com um amigo ou uma amiga assim, só que em japonês, pra você ir praticando o que você provavelmente já iria falar, né? Se quiser aprender a se expressar melhor. Então faz, né, como se fosse um diário, escrevendo em japonês essas coisas do seu dia, o que você quiser escrever. Outra coisa também, veja notícias, noticiários, né? Principalmente noticiário japonês. E você pega, por exemplo, tem um noticiário, você lê, né? Traduz ali o noticiário para você conseguir entender. Escreva, né, no papel um noticiário. E depois disso, pega as palavras principais que tem, por exemplo, kanji, e traduz ela, né? E depois, se você conseguir ler e entender sobre o que é a notícia, e, né, escrever, praticar ali de escrita também, né? Praticar fazendo também, não só auditivo, como visual e tudo mais. Embaixo, você coloca um espacinho, né? Escreve num caderninho assim, né? A notícia e tudo mais. E embaixo você escreve a sua opinião sobre a notícia. O que você entendeu sobre a notícia, né, que tá escrito em japonês. Escrever em japonês, é claro, né, pra você também praticar a conseguir se expressar, expressar suas opiniões, né. Então, tentar escrever da forma que você entendeu o noticiário, o que você acha sobre. Então, isso é uma boa dica também. Outra, tenha um caderno de anotações, seja para um caderno só para kanji ou um caderno só para anotar algumas coisas específicas que você vai aprendendo, né, durante o dia. Mas assim, um kanji, tem um caderno exato para kanji, que ele tem uns quadradinhos, se você puder comprar. Se você não puder comprar, tenta fazer ele mesmo assim, com a régua, fazer os quadradinhos, que tenha um caderno específico só para quem tá estudando kanji, para poder conseguir escrever e escrever ali certinho, né? Outra coisa também, assista vídeos de estudo, tem vários vídeos no YouTube para quem tá começando, para aprender tipo partículas ou gramática, coisas do tipo assim. Então pega também vídeos, às vezes aqui no YouTube tem de aulas de japonês para você também poder aprender. E também tem os livros, que muita gente aprende por livros, então pega as aulas de vídeo mais os livros para complementar, né, para você poder complementar nos estudos também. E outra parte também é a prática, então a comunicação. Se for possível, você conseguir achar alguém que fala japonês, praticar é muito importante, porque você vai estar usando muito a comunicação. Eu conheço pessoas que aprenderam japonês, que sabe o japonês bem de conhecimento, de kanji, de escrita e tudo mais, só que não consegue conversar. Então tem muitos desses casos também. Então, se puder praticar comunicação ali também, né, já dá uma ajudada. E por último, a última dica de ouro que eu vou dar aqui pra vocês é: tenta usar isso no seu cotidiano. Eu sei que quem tá aqui no Japão escuta falar japonês todo dia, vê os pacotes de embalagem, vai no mercado, vai na loja de conveniência, vai no posto de gasolina, tá tudo em japonês. Então a gente vê coisas em japonês no nosso dia a dia, tá convivendo, né, tá escutando o tempo todo às vezes, mas pra quem tá no Brasil, eu sei que é diferente. Então, tenta, por exemplo, sei lá, em objeto, coisas assim, por exemplo, esse grampo aqui, pega um post-it e escreve em japonês o que é. Ou outra, quando você vai no mercado, vai montar uma lista de mercado pra fazer compra, né, escreve ali, né, que nem ovo, aí depois do lado escreve ovo em japonês. Então, tenta implementar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas coisas que você faz. Então, eu gostava de fazer uma agenda, tipo como se fosse um calendário, assim, que você anota o que você vai fazer no dia. Então, você anota, só que anota em japonês. Eu tinha um caderninho, né, que eu usava como se fosse uma agenda, assim, pra anotar o que eu tinha que fazer em tal dia e tudo mais, e eu anotava tudo em japonês. Então, isso também ajuda bastante. Tenta fazer uma agenda, um calendário ou lista de mercado, coloca coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, coisas que você faz, e com o idioma que você está estudando. Seja até não só para japonês, mas para outro idioma que seja,
tenta colocar isso no seu cotidiano também, que isso ajuda bastante. Então, se vocês gostaram dessa dica, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E eu tenho vídeos aqui que às vezes eu tô falando alguma coisa, né, sobre algum assunto, né, assuntos diferentes. E às vezes eu solto uma palavrinha ou outra em japonês e eu já traduzo na hora. Por exemplo, eu acabo falando, eu vou fazer o kakunin, tipo, que é verificação, né? Então eu já falo na hora e traduzo. E às vezes eu coloco a palavra aqui e escrevo em português aqui também, o significado. Então vários vídeos meus que vocês vão assistindo, né, aqui no canal, vocês aprendem às vezes alguma palavrinha. Mas assim como aconteceu no outro vídeo que eu tinha feito também, editado e postado, o meu celular, tipo, o armazenamento encheu o armazenamento, aí eu tive que parar a gravação e agora pegar e voltar só pra finalizar aqui o vídeo, senão ia ficar sem finalizar o vídeo. Só pra falar pra vocês que no canal tem vários vídeos, né, que eu tô às vezes ensinando alguma coisinha ou outra. E é isso aí, se você gosta de cultura japonesa, tá aprendendo japonês, eu tenho um outro vídeo falando sobre isso. Mas enfim, gente, então é isso pra finalizar o vídeo. Acompanha o canal, que eu sempre tô postando vídeos sobre cultura japonesa, vlogs, essas coisas. E então é isso, até o próximo vídeo e tchau!